Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Quarta-feira, chegamos à metade da semana e sem mais delongas, vamos pro giro jurídico de hoje. Uma doméstica resgatada em condição análoga à escravidão no Rio receberá indenização e o TRT de Minas decide sobre acidente de trabalho envolvendo o uso de patins em supermercado. Também vamos falar da nova regra do CNJ para execuções de dívidas bancárias de baixo valor e de um caso em Belo Horizonte envolvendo a morte de uma capitã da Polícia Militar. E no destaque Lolerer, o STJ fixa tese sobre aumento da pena base em homicídios quando a vítima deixa filho menor de idade. E na análise de hoje vamos discutir os impactos da reforma tributária para prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional. E no final do episódio a gente volta para ler os comentários e falar quem foi o ganhador do nosso sorteio. Então, peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E agora eu tenho uma pergunta para você, nosso ouvinte. Você já viu um caso criminal nas notícias e ficou se perguntando o que o direito realmente diz sobre aquilo? Toda quarta-feira, às 11 horas, a Criminal Letter analisa casos reais e explica os crimes envolvidos, o enquadramento legal, as principais teses e os pontos que podem aparecer em provas. É conteúdo gratuito para advogados, estudantes e concurseiros que querem entender o direito penal para além das manchetes. Para se inscrever, é só acessar o link aqui na descrição desse episódio. E vamos então com o nosso giro jurídico. Uma doméstica de 69 anos, resgatada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em condições análogas à escravidão, receberá cerca de R$645 mil em indenização. A trabalhadora atuava havia 52 anos na residência sem nunca receber remuneração pelos serviços prestados. Após a denúncia, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro coordenou força-tarefa e resgatou a vítima, que além das atividades domésticas, cuidou do filho da empregadora quando criança e depois passou a atuar como cuidadora da própria empregadora. Os empregadores alegaram que ela era considerada parte da família, mas foi constatado que não havia carteira assinada, plano de saúde, conclusão dos estudos, nem acesso a direitos trabalhistas básicos. Em audiência foi acordado o pagamento de R$500 mil em verbas rescisórias e indenizatórias, além de pensão mensal vitalícia estimada em R$145 mil. A 11ª turma do TRT de Minas manteve e ampliou a condenação de uma rede de supermercados por acidente de trabalho envolvendo uma empregada que usava patins no interior da loja. A trabalhadora sofreu torção no pé direito em dezembro de 2024 e ficou afastada pelo INSS por 13 dias. Em primeira instância, a segunda vara do trabalho de Contagem reconheceu que a atividade tinha risco acentuado e aplicou a responsabilidade objetiva do empregador, prevista no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. A sentença também reconheceu o limbo previdenciário, porque após a alta do INSS, a empregada foi impedida de retornar ao trabalho e permaneceu sem salário. Em recurso, o TRT declarou a rescisão indireta, aumentou as indenizações por danos morais para R$10 mil pelo acidente e R$15 mil pelo limbo previdenciário, além de acrescentar R$10 mil por restrição ao uso do banheiro. O total chegou a R$35 mil, não cabe mais recurso e o processo está em execução. O CNJ publicou uma cartilha infográfica sobre a Resolução 683 de 2026, que prevê a extinção, sem resolução de mérito, de execuções de dívidas com instituições financeiras de valor inferior a R$10 mil, quando não forem localizados o devedor ou bens penhoráveis. A norma, aprovada na 8ª sessão virtual de 2026, determina que a ação será extinta se a parte autora não indicar, em até 15 dias após a intimação, o endereço do devedor ou bens passíveis de penhora. Também prevê o indeferimento da petição inicial quando não houver CPF ou CNPJ do devedor. Relator da resolução, presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, afirmou que a medida busca evitar a manutenção de processos de pequeno valor sem chance real de recebimento, reduzindo custos e o congestionamento do judiciário. O sargento da Polícia Militar, Eduardo Abner Pereira de
de Oliveira foi preso em flagrante em Belo Horizonte após levar a esposa, a capitã Michele Leão Azevedo, já morta, ao hospital Odilon Barings. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe médica constatou múltiplas lesões pelo corpo da vítima, incluindo traumatismo craniano, hematomas, marcas lineares compatíveis com chicotadas e um corte de grandes proporções na cabeça, além de estimar que a morte teria ocorrido entre 4 e 6 horas antes da chegada ao hospital. Em depoimento, o sargento afirmou que o casal havia consumido álcool e êxtase, mantido relações consensuais com prática de agressão física e que Michele teria caído da escada. A perícia apreendeu um cabo de madeira quebrado, roupa de cama lavadas e molhadas, o carro usado no deslocamento, o celular do militar e comprimidos encontrados no hospital. O caso é investigado pela Polícia Civil. E vamos agora com o nosso destaque do dia. A terceira sessão do STJ definiu em julgamento repetitivo que é válido aumentar a pena base por causa das consequências de crime quando a vítima de homicídio deixa filho menor de idade. A tese foi fixada no tema 1394 e passa a ser de observância obrigatória pelos tribunais do país, conforme o artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil. O relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que as consequências do crime previstas no artigo 59 do Código Penal são aquelas que ultrapassam o resultado normalmente esperado da conduta criminosa. No homicídio, a morte da vítima é o resultado do próprio delito. Mas para o STJ, o fato da vítima deixar filhos menores não é uma decorrência automática ou natural do crime. O ministro destacou que a perda do convívio e dos cuidados maternos ou paternos por crianças e adolescentes pode repercutir tanto no aspecto material quanto no emocional de pessoas em formação. Por isso, essa circunstância pode ser valorada negativamente na fixação da pena base. A terceira sessão fez uma ressalva importante. O entendimento não pode ser aplicado de forma automática em todo homicídio envolvendo vítima com filhos menores. A análise precisa ser concreta e fundamentada pelas instâncias ordinárias, para não transformar uma circunstância judicial em um fator objetivo de aumento de pena. Ao mesmo tempo, o relator afastou a necessidade de exigir prova de impacto excepcional ou individualizado sobre os dependentes, como sustentava a Defensoria Pública da União. Para o ministro, essa exigência poderia esvaziar a própria função das circunstâncias judiciais. A conclusão do STJ foi que o desamparo de filho menor em razão da morte da vítima pode justificar o aumento da pena base, desde que o juiz avalie as particularidades do caso concreto e fundamente a decisão de forma proporcional. E a análise de hoje, que está disponível no portal da Lawletter, é assinada por André Chaves. O tema central é como a criação do IBS e da CBS altera a lógica do Simples Nacional para prestadores de serviços, especialmente pela possibilidade de escolher entre o regime unificado e o regime híbrido. A reforma tributária instituída pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025 preservou formalmente o Simples Nacional. O regime continua existindo com o recolhimento centralizado de tributos. A mudança está na introdução do IBS e da CBS, que seguem a lógica de não cumulatividade e permitem a compensação com créditos vinculados às aquisições realizadas. Para os prestadores de serviço, a reforma criou uma nova decisão. O optante pelo Simples pode permanecer no regime unificado ou recolher IBS e CBS separadamente pelo regime regular. No modelo unificado, a empresa mantém a simplicidade operacional, mas não pode apropriar créditos de IBS e CBS. Além disso, o tomador de serviço só poderá se creditar do valor efetivamente recolhido dentro do Simples. No regime híbrido, o prestador passa por IBS e CBS pela sistemática regular de débito e crédito. Isso pode permitir a transferência de créditos mais amplos aos clientes, o que se torna relevante principalmente em operações entre empresas. O ponto sensível é que muitas empresas de serviço têm como principal custo a folha de salários. E salários, encargos trabalhistas e remuneração de empregados não geram créditos de IBS e CBS, porque não representam aquisição de bens ou serviços tributados por esses novos tributos. Por isso, atividades intensivas em mão de obra podem ser mais impactadas do que setores com maior volume de insumos creditáveis. A escolha entre os regimes dependerá do perfil da operação. Para prestadores que atendem consumidores finais, a permanência no regime
regime unificado pode continuar mais vantajosa, já que o consumidor normalmente não aproveita créditos. Já em operações B2B, empresas tomadoras submetidas ao regime regular podem pressionar fornecedores a gerar créditos mais relevantes. A conclusão é que a reforma tributária não extingue o Simples Nacional, mas muda sua racionalidade prática. Para prestadores de serviços, a decisão tributária passará a exigir análise do perfil dos clientes, da folha de salários, das aquisições creditáveis, da margem de lucro e da capacidade de repassar os preços. E esse é um pequeno resumo da análise publicada lá no portal da Lawletter. Se você quiser conferir ela na íntegra, é só acessar aqui no link da descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, é só enviar o seu texto pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos vocês que comentaram. O Reinaldo, Jamile, Andrei, Bela, Dali Viegas, Cabral e Rai. E sem mais delongas, vamos para o sorteio. E o ganhador do café e caneca da Lawletter foi o Marcondes Coelho, que o arroba dele no Instagram é marcoelho.jur. Parabéns, Marcondes, eu vou te mandar uma mensagem pra gente combinar direitinho essa entrega. E aproveito para agradecer a todo mundo que participou e quem não ganhou, não fique triste. Teremos muito mais sorteios ainda por aqui. E lembrem-se que vocês também podem se inscrever na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Todos os dias você recebe direto no seu e-mail várias outras notícias que não abordamos aqui no podcast para você se manter ainda mais informado. Aproveita também para seguir o podcast no seu agregador favorito e avaliar o programa com 5 estrelas. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até amanhã. Ótima quarta-feira para vocês.